A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Ricardo José, estamos aqui para levar uma palavra de fé, de vida, de esperança a você. E tudo que nós vamos estar falando está com a base na palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está aqui no livro dos Provérbios, que foi escrita pelo o nosso rei Salomão. Salomão ele foi um homem que na sua juventude recebeu a incumbência de conduzir o reino do seu pai Davi. Então ele era muito jovem e aí o que ele fez? Ele pediu a Deus, Ele pediu a Deus sabedoria, para poder conduzir as pessoas para ser um ótimo rei, para que ele pudesse agradar não somente ao Senhor, mas também às pessoas. E Salomão, ele teve muitas experiências na sua vida e ele escreveu os Provérbios. E eu quero compartilhar, olha só o que está escrito em Provérbios capítulo 9, vem falando sobre o banquete da sabedoria. Então fala assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Quando eu li esta passagem na palavra do Senhor, o Espírito Santo fez com que esta palavra mostrasse para mim que Deus sempre está no controle de todas as coisas. Veja só, ele começa aqui, esse trecho da palavra começa falando assim: a sabedoria já edificou a sua casa. Quando ele fala que a sabedoria já edificou a sua casa, aqui está falando da criação. Porque quando o apóstolo João escreve no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, quando ele escreve o primeiro capítulo, ele disse que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando nós vamos para o livro dos Gênesis, escrito por Moisés, a partir do primeiro capítulo, nós vemos Deus criando todas as coisas. Então, fala que no princípio a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito pairava sobre as águas. E disse Deus, então ali Deus, ele falou, o Verbo falou a palavra, falou a sabedoria. Jesus é a própria sabedoria, Jesus é a própria palavra, Jesus é o próprio Verbo, Jesus é a água que nos sacia de todas as sedes, Jesus é o pão que nos alimenta, porque ele mesmo falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só das conquistas que nós possamos ter nesta vida nós vamos sobreviver, mas se nós estivermos com a nossa vida na presença do Deus vivo, certamente o Senhor vai nos abençoar. É necessário que o meu coração esteja arrependido e buscando o perdão de Deus.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, meus queridos, quando ele fala aqui que a sabedoria já edificou a sua casa, aqui está falando da criação de Deus. Deus já edificou a casa. Deus já tem tudo preparado antes da fundação de tudo, né? Jesus mesmo disse: eu vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, vós estejais também. Então aqui é como se a sabedoria já tivesse edificado a sua casa. Deus criou todas as coisas. Deus preparou um lugar para mim e para você, aonde Ele está, aonde Ele estiver, aonde será o seu reino, nós iremos estar com Ele. Por quê? Porque a palavra de Deus é a própria sabedoria e é o próprio Jesus Cristo. Ele fala aqui, já lavrou as 7 colunas. 7 colunas. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, nós vemos as 7 cartas para as 7 igrejas. O que significa isso? Ali são 7 exemplos, são 7 formas de servir a Deus. Umas para não fazer e outras para se fazer. São as advertências que o Senhor Jesus entrega para a igreja, entrega para aqueles que buscam estar na vida com Ele. Ele vai mostrando o que nós devemos e não devemos fazer diante da sua presença, diante da sua palavra, para que possamos ter sucesso e possamos receber a coroa da vida, o nosso galardão no céu. Porque Deus, Ele quer nos abençoar, quer abençoar você. O problema é que eu preciso ativar esta minha comunhão com Deus para que a sua palavra se cumpra em minha vida. Ele diz aqui, já sacrificou as suas vítimas, já sacrificou. Jesus, ele foi ao sacrifício por mim, por você, antes da fundação do mundo. Porém, era necessário que ele viesse como homem, como eu, como você, como qualquer pessoa, sofresse as mesmas tentações ou passasse pelas mesmas aflições, para que ele mesmo provasse, não para si, mas para mim e para você, que eu e você temos a capacidade de vencer o mal, de subjugar as nossas próprias vontades, de nos arrepender dos nossos pecados, de buscar a sabedoria que está em Deus e através disso alcançarmos a bênção do Senhor. Então ele sacrificou, ele foi o sacrifício vivo que traz para mim, que traz para você a nossa redenção para estar na glória com o Senhor. Aqui ele fala assim, já preparou a sua mesa, aqui a mesa, o banquete, a igreja é a noiva do Senhor. Todos, sem exceção, todos somos convidados a participar deste banquete. Todos somos convidados. O convidado, ele aceita ou não aceita o convite para participar daquilo ao qual ele foi convidado. Então, eu sou chamado, você é chamado. Nós devemos aceitar este convite e a partir daí começar de uma forma amorosa, né? Porque o amor de Deus começa nele, depois vem para mim, vem para você. E o amor de Deus é quem nos aperfeiçoa o nosso amor por ele. Ele diz aqui, já deu ordem às suas criadas. Aqui é a igreja, aqui é a noiva do Senhor, que ele já deu a ordem. Para quê? Para que ela ande convidando, desde as alturas, dizendo, quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz, vinde, comei do meu pão, bebei do meu vinho que tenho misturado. O vinho misturado aqui é a graça do Senhor, é a palavra, é o ensinamento, é o entendimento com o gozo, com a alegria que vem do céu. Porque o vinho fala de alegria, o vinho fala de prazer. Só que a alegria e o prazer que Deus tem preparado para mim e para você não está nas coisas terrenas. Nosso prazer tem que estar na glorificação com o Senhor. Irmãos, eu tenho ouvido muitas barbaridades por aí, falando que Deus é egocêntrico, falando que Deus só quer a atenção para si só, dizendo que Deus é egoísta. Meus irmãos,
Essas afirmações, todas elas são equivocadas. Por quê? Primeiro, quem criou todas as coisas? Quem primeiro deu a Ele para depois receber? Então, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todo sempre. Quando eu entendi isso, eu passei a valorizar a presença de Deus na minha vida. E o chamado para mim e para você é esse, para que nós que temos pouco entendimento, venhamos até Ele buscar sabedoria, porque Ele vai dar para mim e para você. A palavra de Deus fala que Jesus é a luz dos homens. Luz aqui é claridade. Você não consegue correr na escuridão. Você não consegue avançar na escuridão, porque quando está tudo escuro, você fica com medo, não sabe onde vai pisar. A luz não, a luz você corre, a luz você avança, porque você consegue enxergar. E quando Cristo fala que Ele é a luz, é porque Ele mostra a verdade para mim e para você. Ele mostra a verdade para mim e para você. Irmãos, nós devemos estar sempre lendo. Este livro é um livro que, quando você tem uma vida na presença de Deus, essas palavras, elas criam vida dentro de você e você consegue enxergar as revelações de Deus. Existem coisas que Deus revela que é para o nosso próprio entendimento, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento dele. Mas tem coisas que Ele revela para nós, que é para nós estarmos compartilhando com os irmãos. Amém? Meu querido, a palavra de Deus, ela fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temor não é apenas ter medo, não significa isso, significa temer, respeitar, reverenciar, acreditar, aceitar, honrar, buscar. Então, temer a Deus é isso, é você honrar ao Criador. Ele criou você, Ele deu vida para você. O oxigênio que você respira foi Ele que criou. A água que você bebe foi Ele que produziu. O alimento que brota, que gera, a carne, todas as coisas, foi Ele quem criou. Tudo pertence a Ele. No momento que Ele quiser, Ele pode tirar, mas Ele não é dessa forma que muitas pessoas dizem. Não, Ele é justiça, Ele é juízo. Ele está chamando você para se arrepender. Ele está chamando você para meditar na palavra dEle e dizer assim: vinde comei do meu pão, bebei do meu vinho que tenho misturado. Ele ainda diz mais: deixai os insensatos e vivei. Devemos deixar a insensatez do mundo e viver. Deixar a insensatez do mundo e viver, né? Devemos ser pessoas sensatas. Como é que eu vou adquirir a sensatez? Através da verdade, através do entendimento, através da sabedoria que vem do céu. Irmãos, é bem verdade que a sabedoria do médico, do cientista, das pessoas que estudam, isso é muito louvável. Devemos buscar, eu preciso buscar, você precisa buscar, todos nós precisamos buscar. Se você é um atleta, se você é um executivo, se você é um empresário, se você é uma pessoa que trabalha no braçal, se você é uma pessoa, não importa qual é a sua situação, não importa em que momento você está passando na sua vida, mas se você colocar esta sabedoria, se você colocar esta palavra na sua vida, você pode ter certeza que quando você passar por este deserto, quando você passar por esta vida, aonde você vai se encontrar no trono de Deus, você vai receber o seu galardão, você vai receber um novo corpo, você vai ter um corpo glorificado, você vai ser glorificado em Cristo Jesus. Amém? Que você receba esta palavra. Eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai de misericórdia, eu oro agora e intercedo pela vida deste meu irmão, desta minha irmã que me acompanhou neste vídeo, Senhor. Eu apresento a sua família, apresento o seu trabalho, apresento, meu Pai, suas dificuldades, aquilo que ele tem buscado no Senhor. Abre o entendimento, Pai, dá a ele graça, sabedoria, Espírito Santo, faz a tua obra no coração, transforma, Senhor, os nossos corações, tira, Senhor, nós da insensatez deste mundo, para que possamos viver e andar pelo caminho do entendimento. O Senhor é o caminho do entendimento. O Senhor diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos caminhar no caminho, imitando,
vivendo, aprendendo de Jesus, que é manso e humilde de coração. Pai, abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã. Nesta hora, Pai, eu quero liberar sobre a vida dele. Se alguém está precisando de uma cura, vai curando, mostra o teu sinal para que essa pessoa saiba que existe um Deus poderoso, que cura, que liberta, que transforma. Se essa pessoa está precisando de provisões na sua casa, de alimento, de emprego, de resolver alguma questão na justiça, Senhor, se for justiça, se for da tua vontade, todas as coisas vão ser resolvidas, porque o Senhor é o nosso Deus poderoso. É como fala o Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Nós descansamos no Senhor. Por isso eu peço pela vida deste meu irmão, desta minha irmã, em todos os seus planos e projetos, o Senhor esteja no meio. Abençoe sua família, abençoe seu trabalho, abençoe sua despensa, abençoe sua saúde, abençoe seus familiares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meu querido, se você recebe esta ministração, amém, deixa aí nos comentários um amém, clica no gostei, compartilha este vídeo para outras pessoas. Convido você a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, que a descrição está aí no vídeo. Fica na paz, que Deus te abençoe.